Mas realmente é importante registrar este trabalho que a Associação de Minoritários de Empresas Estatais do Rio Grande do Sul faz, e faz em parceria com gente muito boa também. Nós trabalhamos junto com uma instituição chamada UNAMIB, União Nacional de Minoritários Banco do Brasil, e graças a esse trabalho conjunto foi possível realmente impedir o aniquilamento das instituições financeiras públicas federais brasileiras. Esse trabalho realmente foi mais exitoso, num certo sentido, que a defesa de certas empresas do Rio Grande do Sul, que a gente também trabalhou. Mas lá na questão das instituições financeiras públicas federais, é assim que se chamam estes órgãos, a luta começou em 1998, a luta judicial em 1998. Os trabalhos da AMEST começaram antes disso. A AMEST acompanhou em 95, 96, os balanços do Banco do Brasil, e ali já se desenhava uma coisa que na época não se sabia o que era, né? Balanços apresentavam prejuízos gigantescos, descomunais. O Banco do Brasil é uma instituição que não precisa se dar a referência dela. Qualquer brasileiro sabe o que é isto. É uma coisa semelhante à Petrobras, às grandes empresas brasileiras. Então, em 95, 96, se desenhou no balanço do banco uma coisa trágica. Somando o prejuízo de 95, em 96, em 6 meses de 96, eles conseguiram registrar uma contabilidade de 8 bilhões de reais de prejuízo. Desculpe, doutor, o senhor está falando em 8 bilhões de reais de prejuízo num balanço de uma instituição financeira? Isso é verdadeiro? 8 bilhões de prejuízo? Na época havia uma paridade real-dólar, isto representou 8 bilhões de dólares aproximadamente. No ano anterior, registraram 4 bilhões de reais, equivalente a dólares. O exercício 95 do Banco do Brasil registrou 4 bilhões de reais de prejuízo, equivalente a 4 bilhões de dólares. Para ter uma ideia, o Banco Bering, o banco da coroa inglesa, naturalmente o banco inglês, este banco com 1 bilhão de dólares de prejuízo, ele foi à falência. O Banco Brasileiro, então o Banco do Brasil, eles conseguiram registrar isto. Somando os dois prejuízos, dava 12 bilhões de reais. A AMEST formou um grupo de estudos muito, vamos dizer assim, multidisciplinar, onde tinham cérebros brilhantes, e neste grupo, depois eu não participei desde o começo, depois este grupo de estudo me viabilizou um conhecimento extraordinário de economia, de contabilidade, de finanças e de balanços bancários. Concretamente, para simplificar, isto, na verdade, era o início. A gente estava começando a ver no Brasil uma técnica aprendida certamente no estrangeiro, certamente na América do Norte, nessas grandes faculdades, eles aprenderam técnicas para aniquilar instituições financeiras, porque uma coisa que não se sabe, e pouca gente sabe no Brasil, um balanço, na verdade, é uma coisa altamente arbitrária. É uma questão de critérios. Então, conforme os critérios adotados, tu pode aniquilar uma instituição ou pode aparentar lucros, como foi o caso da Enron. A Enron, esta norte-americana de energia elétrica, é o contrário. Lá se mascarou prejuízos, aparentando lucros. No Banco do Brasil se mascarou a sanidade perfeita da empresa, aparentando prejuízos através de um critério absurdo, que nós estamos lutando na justiça justamente contra isso. Graças a isso, eles aniquilaram a posição dos minoritários do Banco do Brasil, que foram reduzidos de 49% do capital a 6%. Então, assim, o que aconteceu com isso, então? Então, isto foi um quadro dramático, né, para os minoritários, um ataque ao capitalismo brasileiro, ao capitalista brasileiro. Mostraram que as empresas, as sociedades anônimas brasileiras não eram confiáveis, e isso capitaneado pelo governo. Isso é uma coisa inacreditável, quer dizer, o governo brasileiro capitaneando um ataque ao capitalismo brasileiro.
Quer dizer, seria uma coisa comunista, mas não era coisa de comunista. Depois os estudos evoluíram até um ponto que a gente hoje tem o mapeamento de todos os responsáveis e todo o sistema, toda a mecânica deste negócio. É uma mecânica estratégica, é uma guerra econômica que todos os países do terceiro mundo estão sofrendo. Isto é uma guerra que não se declarou, muito pior que uma guerra nuclear, muito pior que o terrorismo que esses criminosos estão falando, né, os criminosos que estão acusando as defesas nacionais de terrorista. Hoje se transfigurou a defesa das nações é terrorismo, quem defende o seu país é terrorista, é assim que funciona o negócio. E nós estamos sofrendo uma guerra econômica não declarada, criminosa, genocida, que, vamos dizer assim, na base de tudo isso, então, está essa guerra econômica que nós estamos sofrendo. O Banco do Brasil foi vítima deste ataque, as empresas, todas as instituições, as grandes empresas estratégicas brasileiras estão sofrendo esse ataque, estão sob esse ataque. O sistema telefônico brasileiro, o sistema de energia elétrica, o sistema de petróleo, o sistema financeiro, o sistema agrícola está sob ataque, tudo está sendo atacado economicamente para roubarem dinheiro. É simples, é só para roubar dinheiro. Não tem segredo nisso. É roubar o nosso dinheiro, os nossos empregos, estão roubando tudo que pode. E os nossos governos não notam, com todos os recursos, com toda a inteligência nacional, não notam. Os nossos sistemas de defesa não notam. Desculpe, professor, eles não notam ou querem não notar, ou fazem de conta que não existe isso? Eu acho ridículo. Se nós estamos falando que meia dúzia de pessoas, meia dúzia de inteligências conseguem detectar isto e mapear tudo, não é possível que toda uma nação, toda a estrutura de defesa nacional não saiba uma coisa dessas. Eles estão mancomunados com essa gente. Todos os órgãos internacionais de ataque estão todos eles ramificados dentro do Brasil. Isto é claro, eu tenho eles mapeados, qualquer um tem. Isso está tudo mapeado hoje. Mas a defesa do sistema financeiro, vamos voltar para isto. Então o banco sofreu este ataque direto na sua contabilidade. Isto depois evoluiu. Nós entramos com uma ação em 1998, uma ação civil pública para lutar contra isto, porque a União Federal, depois de aniquilar a contabilidade do banco, veio salvá-lo. Bonito, eu te dou um tiro, depois te salvo. Né? Ele veio salvar o banco. Depois de liquidar o banco, ele veio salvar. Para salvar, ele mentiu que botou 8 bilhões de reais lá dentro. Nunca botou. Botou 8 bilhões há 15 anos. O pagamento há 15 anos. E nenhum acionista pôde fazer isto, porque a chamada era para pagamento à vista. Eles repetiram um episódio de 93 que o Tribunal de Contas da União chancelou como ilegal. Foi a mesma coisa. Muito bem. Então nós estamos pedindo a nulidade da capitalização e a nulidade das ações geradas com isto e o retorno dos minoritários à sua situação normal. Neste meio tempo, em 2000, meados de 2001, localizamos na internet uma audiência pública no site do Ministério da Fazenda. Esta audiência pública dizia que havia um relatório de alternativas e que as instituições financeiras públicas federais iriam sofrer aquelas alternativas. Ninguém sabia o que era isto. Muito simples. Existe um órgão federal chamado, dentro do Ministério da Fazenda, chama-se COMIF, a Comissão de Coordenação de Gerenciamento das Instituições Financeiras Públicas Federais. O nome é compridíssimo. Seria o elo de ligação, a interface chama hoje, na eletrônica, aquele órgão que fica entre as decisões governamentais e a gerência direta das instituições financeiras federais, que são a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNDES, e tem mais 2 banquinhos pequenos, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste. Então este COMIF, na verdade, fez o seguinte: ele ficou responsável pela privatização destas instituições.
O que ele fez? Através do BNDE, contratou uma consultoria a peso de ouro, 10 milhões de reais. Falta 19 mil e uns quebrados para 10 milhões de reais, o valor. Esta licitação foi feita em 99. Este COMIF estabeleceu um cronograma de atos e de soluções que tinha que estar terminado em dezembro de 2000. Neste cronograma tinha uma audiência pública para aparentar transparência, aparentar democracia. Tinha uma audiência pública que deveria ser aberta em meados de 2000, por coisa de um mês. Isto atrasou no cronograma deles, eles foram abrir isto em 2001. Quando abriram isto, através da UNAMIB, nós ingressamos com um mandato de segurança, porque eles disponibilizavam um relatório de alternativas, ou seja, o que se fará com as instituições, como empresinhas como o Banco do Brasil, como Caixa Econômica, coisas insignificantes, que estão em todos os municípios brasileiros, do Distrito Federal até o último. Tu vai achar uma instituição dessas. Então, esta empresa internacional que ganhou a licitação chama Booz Allen e Hamilton. É genuinamente gaúcha, viu? Booz Allen e Hamilton. Genuinamente paraguaia, quem sabe, né? Não sei de onde é que é isto, né? Ninguém sabe. O nome é em inglês, mas por acaso deve ser do Paraguai. Né? Ganha todas as licitações federais de consultoria, ganhou agora a Previdência, uma consultoria para organizar a Previdência. Os brasileiros não sabem nada de Previdência. Todos os funcionários da Previdência Social não sabem nada. Como toda a inteligência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, não sabe nada. Precisa chamar uma Booz Allen internacional, pagar 10 milhões para dizer o que é o Banco do Brasil, o que deve ser feito dele. Mandato de segurança neles, coletivo, exigindo os outros documentos que eles não exibiam pela internet. Por felicidade nossa, ainda há patriotismo e ainda há juízes. Ainda há juízes. Alguém disse que em Berlim ainda havia juízes. Aqui também ainda há juízes. Ainda há juízes em Brasília, vamos dizer assim. Ganhamos a liminar, eles não podiam. Foi dado tudo que foi pedido. Não pode fechar a audiência pública, tem que disponibilizar o documento e depois de disponibilizado tem que prosseguir com o prazo igual da audiência pública. Eles criaram todas as dificuldades que podiam, perderam na sentença. A sentença saiu em fevereiro. A publicação desta sentença favorável ao mandato de segurança foi para o Diário Oficial em meados de março de 2002. Agora, em 11 de abril, a inteligência adversária pensou a solução para isto e publicou um fato relevante através do Banco do Brasil, dizendo, comunicando à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que o controlador do Banco do Brasil, a União Federal, o Tesouro Nacional, vai vender 16% do capital do banco que ele gerou através daqueles prejuízos. Então, levaram uma paulada no mandato de segurança e já largaram de novo na frente. Essa, mais ou menos, é a história da defesa do sistema financeiro público brasileiro. E não terminou essa história. Ela vai continuar. É isso. Este é o depoimento do Dr. Luiz Vicente Vargas Pinto, diretor jurídico da AMEST, Associação dos Acionistas Minoritários de Empresas Estatais, e conveniado com a União Nacional de Acionistas Minoritários do Banco do Brasil, ele dirige a defesa jurídica de todo o sistema financeiro brasileiro. Meus parabéns, doutor Vicente, pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu patriotismo, pela sua lealdade e pelas suas vitórias. E que não esmoreça. Parabéns à MEST, porque ela foi que começou essa guerra toda. Lá em 1995, 96.